presidente Sérgio Borja me dirigiu são excessivas, eu as recolho como fruto de um coração generoso. E nas coisas que ele falou sobre a academia, eu me encontrei um presidente muito bem localizado, que de fato corresponde àquilo que eu penso a respeito de mim mesmo, nesta academia. Fico muito feliz com a presença de todos e de cada um. Prazer muito grande vê-los aqui. Eu digo isso agravado pelo fato de que este é o primeiro discurso da minha vida que eu farei lendo. Não tenho essa experiência, eu sempre falo sem ler. Mas tratando-se de uma posse nesta academia, eu acho que devo ficar mais preso às letras, né, do que a inspiração do momento. E as palavras que eu transformei em letras aqui, elas foram muito pensadas enquanto eu trabalhava. Então eu farei isso em respeito aos senhores, para que expressem aquilo que nos últimos dias, trabalhando sobre esse texto, eu pensei. E vou incluir, pedindo a tolerância, algumas lembranças da minha infância. E entre as mais remotas lembranças da minha infância, vejam bem, eu estou sentado no chão, olhando as páginas abertas de um velho exemplar do Correio do Povo, um jornalão posto ao chão, e eu sentado junto a esse jornal, fascinado pelas letras, especialmente pelas manchetes. E eu pedi à minha mãe que as ensinasse para mim, as letras. Foi assim que aprendi a ler, bem antes da idade usual. Aos 5 anos, eu sabia muito bem quem era e o que fazia o general Douglas MacArthur na Guerra da Coreia. Tive a graça, e é assim realmente que vejo, de pertencer a uma geração cujos brinquedos eram muito pouco interessantes em comparação com o que está disponível no mundo multimídia da gurizada de hoje. Naquele tempo, quem não fosse dado a jogos de bola, como meu pé nunca encontrava a bola, minhas mãos nunca encontravam a bola, divertia-se puxando um carrinho de madeira pelo cordão. Experiência fascinante. Ou corria pelo quintal, havia um quintal grande na minha casa, montado num sarrafo, brincando de calcaia. Com entretenimentos assim, era natural que os livros da biblioteca da família fossem muito recrutados para as horas de lazer. A falta de alternativas levava-nos a todos, crianças e adolescentes, para as matinês dominicais do cinema de Ribeira, onde assistíamos, pasmem, 4 filmes seguidos. Todos. Do primeiro ao último, das matinês dominicais do cinema de Ribeira, a sequência durava toda a tarde. Felizmente a leitura, e era aqui que queria chegar, era um hábito dos meus pais, o sempre curioso e estudioso Adolfo, por isso mesmo aclamado como uma espécie de Google familiar, e de Dona Eloá, poetisa de mão leve e espírito elevado, cujos versos eram lidos em casa e não raro declamados em eventos culturais da Santana de Livramento, onde nasci, em 1944, embora não pareça, como segundo de uma família de 7 irmãos. Menciono essas recordações porque nos últimos dias elas me acudiram insistentemente à memória, como que estabelecendo um elo entre esse ato e aquela infância passada em meio aos livros. Quando nos mudamos para Porto Alegre, tive a graça de ser aprovado para ingresso no Colégio Júlio de Castilhos. Iniciavam-se os anos 60, e o querido Julinho da minha adolescência era um colégio como não se vê mais. Intensa atividade escolar, excelentes professores, muita atividade cultural, concursos organizados pelos alunos, através do Grêmio Estudantil Júlio de Castilhos.
Sim, pelos alunos. Concursos de quê? De poesia, de declamação, de oratório. E ainda mais dinâmica atividade política e política estudantil. Dali saíram homens públicos, argutos jornalistas, polemistas, escritores, eminentes profissionais das mais variadas atividades. Um pecado o que foi feito com a educação pública em nosso Estado. Alguns anos mais tarde, como arquiteto que fui durante quase 2 décadas em uma das 3 maiores empresas de projetos do país naquele tempo, meus primeiros diretores logo descobriram que eu sabia juntar as palavras, que me dava bem com as concordâncias e que conhecia a regência verbal. Como resultado, além das atividades de prancheta, cabia-me em todos os projetos nos quais trabalhei, cuidar também da apresentação textual. Aqui os colegas jurídicos para testemunhar isso. E a forma arquitetônica logo descobri, a irmã gêmea da forma verbal. Mas se julguei necessário falar um pouco sobre minha relação com o mundo das palavras, da ideia impressa, foi apenas para dizer onde quero chegar, valendo-me da oportunidade proporcionada por este ato. O ano de 1985 foi um divisor de águas em meu destino. Lembre, foi o ano da redemocratização e por isso mesmo aquele em que voltei a me interessar pela política. Foi também por isso o ano da minha primeira filiação partidária. E foi ainda quando comecei a escrever para ser lido por pessoas que eu não sabia quem eram. Escrever para ser lido por um indefinido público foi uma experiência nova, que iniciei como colaborador nas colunas de opinião do Jornal do Comércio e do Correio do Povo, em cuja página 4 permaneci semanalmente por 21 anos. Gracejando comigo mesmo, e naquele entonces, como se diz lá na minha fronteira, como diriam os nossos vizinhos castilhanos da fronteira, eu escrevi, então, um brevíssimo poema, brevíssimo, que eu vou ler para vocês. Por que escrevo? Mas que pergunta, seu moço? Não é para garantir o almoço, nem a janta, pois de graça escrevo. Supostos tesouros de papel apetitosos, as taças. Descobri, malgrado esse gracejo, que ao prazer de escrever também correspondia o prazer de ser lido. Posteriormente, em 2006, fui convidado para ser colunista de Zero Hora. Já então, eu havia publicado 2 livros, minhas crônicas eram enviadas para mais de 200 de jornais, sites, blogs, revistas, e me embrenhara em meio às muitas dificuldades do mundo editorial. Entre as mudanças ocorridas naquele ano de 1985, marcadas ademais pela morte de Tancredo Neves, descobri o caminho que deveria seguir o mundo das letras. A redemocratização do país foi o motor de arranque de muitas das minhas iniciativas pessoais. Era absolutamente inevitável. O país que saía dos governos militares entraria em turbulência. O Brasil de 1964 era um país rural com 77 milhões de habitantes. O país que 21 anos mais tarde emergia para a normalidade institucional era um país urbanizado, uma sociedade em massa, com 133 milhões de habitantes, 60 milhões a mais. Um país a exigir responsável comunicação de massa. Seguiu-se então um tempo de desajustes. A lei do pêndulo impôs sua força. Ao romper-se o tirante que estabelecia limitações em demasia, arremeteu-se a nação para o lado das liberalidades excessivas. Saímos da censura para a licenciosidade. Da democracia relativa para o democratismo destrambelhado. Dos direitos restritos para os privilégios descabidos. O país que emergiu de um longo programa de Estado autoritário, forte, jogou-se nos braços de um projeto de Estado paternalista, provedor, vertente inexaurível de todos os direitos.
qualquer postulação virava direito. E pela lei, direito adquirido. Articularam-se em torno dessa visão todas as corporações nacionais, sem exceção, acorreram elas à Assembleia Nacional Constituinte sôfregas, em busca do seu quinhão. E em pouco tempo, ficou evidente que a soma das fatias sobejava o bolo. A carga tributária disparou, a corrupção cresceu, o poder centralizou-se contra a federação e perseveramos nos pecados mortais do nosso modelo institucional. Entregamos Estado, governo e administração às mãos de uma só pessoa e seu partido. Não tinha como dar certo. Nunca deu certo. Jamais dará certo. E continua não dando certo mesmo. Com incontornável relação de causa e efeito, o Estado, que não para de crescer, gerando mais e mais cargos e postos de mando, estimula o surgimento de novos partidos que já ao nascer vão em busca do seu quinhão. Por aí me embrenho eu, vendo, escrevendo, suscitando animosidade sempre. Mas vejam só, eu só escrevo. Nossa capital, em 1844, era pouco mais que uma vila. Com cerca de 20 mil habitantes, para conter as investidas dos farroupilhas, fora murada nos limites urbanos que terminavam ali na Praça do Portão. Foi nessa longínqua realidade de 1844, 100 anos antes do ano que eu nasci, que nasceu Carlos Augusto Ferreira, o patrono da cadeira 7, na qual me está sendo dado nesse momento o privilégio de hospedar-me, provisoriamente. Mas aquela Porto Alegre, estremecida por 9 anos de guerra e atrasada na urbanização, já antecipava a fertilidade que viria a ter nas coisas da cultura, como o berço dos contemporâneos Caldo e Fião, Luciana de Abreu, Hilário Ribeiro, entre muitos outros. Por isso, quando Dom Pedro II passou pela sede da província em 1865, indo para a frente de batalha da Guerra do Paraguai, foi saudado na Praça da Matriz, com versos de um jovenzinho de 21 anos, que lhe causou tão boa impressão, ele mesmo, imperador, um versejador de poucos dotes, como se sabe, que esse o mandou estudar em São Paulo. Lá, porém, Carlos Ferreira empolgou-se pelo jornalismo, pela causa republicana e se afastou da proteção da coroa. Talvez por ter vivido a maior parte de seu tempo longe de Porto Alegre, Carlos Augusto Ferreira ficou pouco conhecido entre nós. Morou em São Paulo, onde trabalhou como redator do Correio Paulistano, no Rio de Janeiro, onde foi redator do Correio do Brasil. Com o advento da República, foi nomeado primeiro tabelião da cidade de Campinas, onde fundou a Gazeta de Campinas. Simultaneamente, à atividade jornalística, Carlos Ferreira extravasava talento como comediógrafo, poeta, romancista, tradutor, em especial sintonia com a obra de Baudelaire. Pelos seus muitos dons, vejam bem, nosso acadêmico titular da cadeira 7, sentou-se em 2 academias de letras, na Paulista e na Rio Grandense. Suas obras poéticas são, além das traduções de Baudelaire, Cantos Juvenis, Rosas Loucas, Alcione, Redivilas, Plumas ao Vento, e tem uma longa extensão também de peças de trato, de commodities, que eu não lerei para não aborrecê-los, mas lerei 3 versinhos de Rosas Loucas, diz ele, no estilo bem romântico da época. Ó rosas loucas que o verão bafeja, odaliscas gentis de sonhos grandes, deixai que eu passe junto a vós cantando, ave saudosa que rolou dos Andes. Sou moço e sonhador, minha alma é triste, sente o espinho cruel do amor mundano, e no entanto em meu peito as crenças brincam, garças brancas perdidas no oceano. Minha lira febril soluça e goza. Amo Deus, a mulher, a liberdade. Os raios de luar bebem minhas lágrimas e eu bebo a luz do sol na imensidade. Gostei. Gostei.
também foi colaborador, junto com aqui em Porto Alegre, com o Apolinário Porto Alegre, Damasceno Vieira, Fontoura Xavier, do periódico Álbum de Domingo, no qual se desenvolveu um debate realista, cientificista e moderno na cidade de Porto Alegre. Há uma nota sobre ele que eu localizei, fazendo a pesquisa para conhecer, porque ele não é conhecido no Rio Grande do Sul, muito pouco conhecido, embora a importância de sua obra. Um blog Maragato cita comentários de um escritor português, Fernandes Costa, para quem a obra do meu distinto patrono, na obra dele, há inspiração, a verdade, há sentimento, e notem bem, há expressão de crenças sinceras e boas na virtude, no amor, na honestidade, no bem. Sinto-me confortável nessa maneira. Por quê? Porque se me falta o talento, não me faltam essas mesmas crenças, gostos e apreços. São eles que me animam sempre que escrevo. Estou mais convencido a cada dia que a nação brasileira precisa retomar o caminho dos valores permanentes. Precisa buscar a verdade, independentemente de quantas vezes a mentira é repetida. Precisa exaltar as virtudes e não os vícios. E precisa retirar esse sentimento e dom esplêndido que é o amor do calabouço onde o jogaram em nome de uma falsa liberdade e de um ainda mais falso progresso social. Assim chama. Amor de aventura, egoísta, que causa frêmitos, mas não resiste ao sacrifício. Não é amor. E quando com amor é confundido, pouca coisa escapa à sua capacidade de destruição. E nós estamos vendo isso todo dia. Amigos, o grande Padre Vieira, em um de seus sermões, parece falar ao mundo contemporâneo. Príncipes, reis, imperadores, monarcas do mundo, vedes a ruína dos vossos reinos? Vedes as aflições e misérias dos vossos vassalos? Vedes as violências? Vedes as opressões? Vedes os tributos? Vedes as pobrezas? Vedes as fomes? Vedes as guerras? Vedes as mortes? Vedes os cativeiros? Vedes a assolação de tudo? Ou o vedes, ou o não vedes. Se o vedes, como o não remediais? E se o não remediais, como o vedes? Estais cegos. E cegos, digo eu, emitem sinais de estar governantes e governados. Uns pelo poder, outros pelo sofrer, outros pelo descrer, outros pelo refulgir do ouro do bezerro de sua idolatria. Sou católico de berço e terço. Então sigo com Vieira, falando à sua própria igreja. Príncipes, eclesiásticos, grandes, maiores, supremos, e vós, ó prelados, estáis em seu lugar. Vedes as calamidades universais e particulares da igreja? Vedes os destroços da fé? Vedes o descaimento da religião? Vedes o desprezo das leis divinas? Vedes o abuso dos costumes? Vedes os pecados públicos? Vedes os escândalos? Vedes as simonias, os sacrilégios? Vedes a falta da doutrina sã? Vedes a condenação e perda de tantas almas dentro e fora da cristandade? E volta aí. Ou o vedes, ou o não vedes. Se o vedes, como o não remediais? E se o não remediais, como o vedes? Estais cegos. Se vejo, não calo. E por tudo isso,
escrevo sobre inexplicáveis parcerias que vejo instaladas entre as representações dos poderes temporal e espiritual em nosso país. Mas Vieira vai além, desafiando-me. Ministros da República, da Justiça, da Guerra, do Estado, do Mar, da Terra, vedes as obrigações que se descarregam sobre vosso cuidado? Vedes o peso que carrega sobre vossas consciências? Vedes as desatenções do governo? Vedes as injustiças? Vedes os roubos? Vedes os descaminhos? Vedes os enredos, as dilações, os subornos? Vedes as potências dos grandes e as vexações dos pequenos? Vedes as lágrimas dos pobres? Os clamores e gemidos de todos? Ou o vedes, ou não o vedes? Se o vedes, como não o remediais? Estais cegos. Não tenho qualquer poder terreno, exceto aquele que aprendi ao perceber que as letras formavam palavras e que as palavras significavam algo. É delas que me sirvo, e é com elas que me proponho a prosseguir servindo o meu país. E doravante, enquanto me restar alento e juízo, eu disse alento, não disse talento, alento e juízo, a esta nobre academia onde entro como aprendiz. Se o meu patrono, Carlos Augusto Ferreira, começou a vida como aprendiz de Eurípides e passou a produzir joias do idioma, não me faltará o que aproveitar como aprendiz dos meus confrades. Eu quero agradecer aos meus pais, Adolfo e Eloá, aqui referidos, verdadeiras dádivas do Senhor nas vidas de seus 7 filhos. A minha mulher Marisa, ela é a primeira leitora de cada linha que escrevo, pelo sempre bom conselho e pela inesgotável paciência. A meus filhos, Cristian e Maguelo, e ao meu neto Lucas. Vocês são permanente inspiração e motivação. São a vida que prossegue. Vocês caminham e caminharão pelos rumos que a minha geração, que a nossa geração proporcionar, tiver a desenhar, ajudar a construir. Contanto que, é claro, não nos mantenhamos como cegos do barulheiro. Não continuemos como cegos do barulheiro. Agradeço aos meus amigos do movimento de Cursílios, a quem homenageio na pessoa do inesquecível padre Florindo Timã, que muito me fez estudar enquanto me mostrava em centenas de conversas, através dos anos, das décadas, que a fé não é rival, mas fraterna amiga da razão. Que é muito melhor andar nas doçuras e nas agruras da vida, com Deus do que sem Deus. Aos meus amigos da DCE, pelos exemplos de vida que me proporcionam, ao meu grupo de reflexão, aos amigos do Grupo Pensar, e naturalmente aos meus leitores, alguns por aqui, pelas palavras de estímulo com que deu graças nunca me faltaram. Senhores, senhoras, amigos, as letras que me trouxeram até aqui não desfrutam do incerto privilégio da unanimidade. Bem sei. Estou num momento da jornada em que tenho muito mais passado do que futuro. Como disse alguém, os anos 80 já vão longe e os 80 anos já bem perto. Não sei se já fiz muito ou pouco, mas sei que certamente fiz menos do que deveria. Afortunadamente, há um bom tempo, joguei fora as irresoluções. Numa sociedade de massas, eis o que vejo, onde tantos foram gradualmente perdendo referências e deixando tombar valores pelo caminho. Onde a história se perde num emaranhado de versões disformes. Onde tantos e tantos sabem mais sobre o seu clube de futebol do que sobre a pátria comum.
de uma nação que oscila entre amor e ódio, entre orgulho e vergonha nas suas raízes, de uma sociedade que aclama o relativismo como expressão de sabedoria e que, como consequência, não apenas hesita entre o agir certo e o agir errado, que é da natureza humana, mas não mais distingue uma coisa da outra. De uma sociedade, enfim, na qual tantos se atolam em incertezas e dúvidas e morrem sem saber o que deveriam ter sido, e morrem sem saber o que deveriam ter sido. Eu tenho a terrível audácia de publicar minhas crenças. Eu creio em Deus, creio na família, creio que há um bem e um mal, creio que há verdades e sei que há mentiras. Procuro as primeiras enquanto fujo das outras. Não consigo deixar de ver nessa faina uma tarefa indeclinável a quem vive e se comunica, com senso de responsabilidade numa sociedade de massa. Muito obrigado.